Do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma reflexão deste quinto domingo do tempo pascal. E a Igreja nos propõe hoje refletir o Evangelho de São João, capítulo 13, dos versículos 31 ao 33a e do 34 ao 35. Em resumo, do 31 ao 35. Se você ainda não leu o Evangelho de hoje, ele se encontra na descrição deste vídeo. Olá, meus irmãos. Nesse quinto domingo de Páscoa, vamos refletir o Evangelho do Senhor segundo João. E a palavra em comum, na verdade, as palavras em comum da liturgia de hoje são missão e comunidade. E em Atos dos Apóstolos nós vemos a caminhada em comunidade. Por exemplo, no versículo 22. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. E o que não é a vida cristã, senão luta, conversão diária e missão? Essas pessoas foram chamadas e aceitaram o chamado, aceitaram a missão. E eu fico pensando em como a igreja é fruto, em primeiro lugar, do amor infinito do Senhor por nós, do seu sacrifício por amor a nós, e como nós somos também frutos desses primeiros cristãos que aceitaram o chamado, a missão, e por meio deles o Senhor agiu e concedeu persistência na caminhada. Dessas pessoas que, ao longo do tempo, continuaram a caminhada, os santos, por exemplo, e hoje estamos aqui. Isso me faz pensar, será que hoje nós estamos caminhando de modo que os que virão depois de nós sejam atingidos pelos frutos que a gente dá por meio do Senhor? E, em primeiro lugar, será que nós estamos dando frutos? Que o terreno do nosso coração está fecundo, está preparado para receber a semente do Evangelho, preparado para atender ao chamado do Senhor? Não nos esqueçamos, meus irmãos, que as árvores que não dão frutos, elas são cortadas e lançadas ao fogo. Não esqueçamos que é pelo exemplo que arrastamos, que trazemos mais vidas para perto do Senhor, que o Senhor age por meio de nós. E com isso, chegamos ao Evangelho. E o Senhor fala: como eu vos amei, assim também vós deveis amar uns aos outros. E aí eu me lembro da palavra sobre comunidade que o Papa Francisco fala na Lumen Fidei, ou Luz da Fé. É impossível crer sozinho. A fé não é uma opção individual, que se realiza na interioridade do crente. Não é uma relação isolada entre o eu do fiel e o tu divino, entre o sujeito autônomo e Deus. Mas por sua natureza, a fé se abre ao nós. Verifica-se sempre dentro da comunhão da igreja. E essa comunhão, meus irmãos, advém do amor, desse mandamento que o Senhor nos institui. A comunidade, ela nos ajuda a caminhar. E claro que o nosso foco deve ser sempre o Senhor. Caminhar unidos, para que, estando unidos, estejamos também em comunhão com o Senhor. E foi assim que a igreja caminhou até hoje, em comunidade. Cientes da missão em comum, a igreja caminhou até hoje para dar bons frutos. Então, que também cientes possamos dar bons frutos, aceitar essa missão e caminhar em comunidade. E se você está gostando do podcast de hoje, comente, deixe o seu like. E se você ainda não segue a gente,
Nós estamos também no Instagram com o nome @Anjo do Evangelho, onde você também pode nos acompanhar. De hoje, eu gostaria de comentar sobre duas coisas. A primeira é sobre o amor. A segunda é sobre a glória. Bom, Jesus nesse evangelho fala sobre o amor. Ele diz que nós precisamos amar uns aos outros como Ele nos amou. Mas o que é amar? São Tomás de Aquino diz que amar é querer fazer o bem a alguém. Fazer o bem, mesmo que isso envolva sacrifício. Então, o que é amar o próximo? É você fazer o bem ao próximo, mesmo que aquilo precise de um sacrifício seu. Amar a si mesmo é você fazer o bem a você mesmo, mesmo que isso exija sacrifício. E amar a Deus é fazer o bem a Deus, ou seja, dar nossa obediência para Ele, obedecê-lo, mesmo que isso exija sacrifício de nós. Mas o nosso amor, gente, ele não é algo sem valor. Ele tem um valor. Por isso que no Evangelho de hoje, Jesus diz: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Jesus aqui está falando da glória, né? A glória que está no amor. O amor é um ato que merece glória. Porque você se sacrifica pelo bem. Ou o seu bem, ou o bem do próximo, ou o bem de Deus. Você renuncia a si mesmo, toma uma cruz pelo bem. Vejam, isso não é um ato que mereça glória? E eu pergunto, quem mais se sacrificou? Quem mais se sacrificou pelo nosso bem do que o próprio Jesus? Do que o Filho do Homem? Então, enquanto Jesus amava, né, Ele era glorificado. Enquanto Ele amava, o Pai era glorificado nele, porque em tudo que Ele fazia, Ele amava o Pai. Todo o amor de Jesus era para o Pai, era oferecido para o Pai. Então, que alegria sabermos que temos um Deus que nos amou tanto. Jesus também ressuscitou. Ele sofreu muito, é claro, mas venceu a morte e ressuscitou. E foi glorificado na sua ressurreição. Por quê? Porque suportou sofrimentos por nós. Todo ato de amor de Jesus na cruz mereceu a glória da ressurreição. Mas Jesus não quer ficar só com essa glória para Ele não, gente. Jesus quer dividir essa glória que Ele tem comigo e com você. Mas, para que nós sejamos glorificados com Ele, precisamos sofrer com Ele. Antes de ressuscitarmos com Cristo, precisamos morrer com Cristo. Cristo morreu na cruz como se fosse um pecador, mesmo sem ter pecado. Ele deixou que os nossos pecados caíssem sobre Ele. Se nós fomos amados com um amor tão imenso, tão desprendido, um amor que chega ao ponto de dizer: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, como podemos ser amados por um amor tão grande, por um amor tão glorioso, e não amarmos Ele de volta? Então, é esse o convite que Deus faz para você hoje. Filho, amai-vos uns aos outros. Amai a mim também, como eu vos amei, como eu vos amo.
assim você será glorificado comigo. Ame. Se sacrifique pelo bem, e você será glorificado comigo. Então, se você gostou do nosso podcast, peço que você compartilhe e se inscreva para não perder mais nenhum podcast. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ao céu e avante. E se você não ouviu nossa reflexão passada, ela se encontra no fim deste vídeo.